glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele tributamos o louvor. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele tributamos o louvor. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, e sagramos todo o nosso ser a Ti. Exaltamos, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Vamos orar. Graças Te damos, ó Pai, porque realmente Tu és digno de todo louvor, de toda honra, Senhor. Te agradecemos porque temos o privilégio, entre bilhões de pessoas, temos a oportunidade, Senhor, de estarmos na Tua presença no primeiro dia da semana, Te louvando, todos reunidos aqui na Tua casa. Nos abençoa e também recebe o nosso louvor, a nossa adoração, e também esteja conosco neste breve momento que estamos reunidos para ouvir também a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Próximo cântico é o hino do cantor cristão, número 12. Louvamos, louvamos, Senhor, e adoramos a Ti, ó Deus homem, no céu assentado, que em tempo devido, na terra humilhado, por nossos pecados, morreste na cruz. Irmão Jorge, você pode, por favor? Senhor, e adoramos a Ti, ó Deus homem, no céu assentado, que em tempo devido, na terra humilhado, por nossos pecados, morreste na cruz. Por nossos pecados, morreste na cruz. Louvamos, louvamos, Senhor, e adoramos a Ti, que a justiça de Deus sustentaste, apenas sofrendo por nós merecida, a vida depondo, pra si nos remir, a vida depondo, pra si nos remir. Louvamos, louvamos,
Senhor, e adoramos a glória divina por ti revelada, que para nós brilha na luz resplendente, fazendo-nos ver a real perfeição, fazendo-nos ver a real perfeição. Em ti concelia-se a santa justiça, que não pode a culpa deixar sem castigo. Com a compaixão que por graça recebe, e exime de culpas o réu pecador, e exime de culpas o réu pecador. Muito bem. Irmãos, a questão dos nossos avisos. Quarta-feira, normal ali em Cuba. Pastor Elias está dando o livro de Colossenses. Está no capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses. Na quinta-feira, nós estamos saindo às 2h da tarde para visitarmos a irmã Augusta no lar. Nós estivemos ali na quinta passada e ela está bem, mas está muito triste, chateada pela situação toda, né? Não é um ambiente familiar, não é um local que ela pode estar à vontade, está sendo cuidada por outros, não pode andar, aí isso dificulta mais ainda, mas vamos orar que Deus dê a paz, o consolo para ela. Também temos ali os irmãos Bulli, que nós levamos eles ali para participar do culto em Vales Mortos. E vamos orar também por eles, pela irmã Rosinha, que também não passa muito bem de saúde, né? Ela crê que está com problema de tensão muito variante, por isso ela passa mal, com vômitos e às vezes dá uma febre, dor de cabeça. Enfim, vamos orar por eles. Na quinta também à noite, às 20h, temos o nosso culto de oração e todos são bem-vindos. No sábado, até aqui ainda o cartaz, eu estou deixando ainda aqui, mas temos o nosso clube Descobridores da Bíblia. Também vamos orar, vamos convidar e participar de algum modo desse nosso trabalho que iniciamos agora no mês de julho. Tá certo? Também lembrando dos irmãos que estão viajando, temos o Ovídio, a Alina com as filhas. Tem a irmã Mariana com o Felipe, que viajaram também, foram para a Romênia, já estão por lá, creio que vão ficar uns 15 dias por lá. Vamos orar para que o Senhor proteja eles na viagem. Temos também o pastor Elias, né? Em breve já está de viagem também, visitando ali a família no Brasil. E lembrando também da irmã Angelina, o problema, né, do descolamento da placenta, a gravidez toda, que Deus possa abençoar esse período que ela tem passado de repouso, né? É difícil, eu imagino que para a mulher que está acostumada a fazer as coisas em casa, né, trabalho, fazendo bolo e tal, bem mesmo ativa durante o dia, deve ser difícil ficar, né, de repouso na cama e tal. Mas é para o seu bem, para o bem do bebê, que Deus possa abençoar essa gravidez. Irmãos, antes de passarmos para a pregação, eu convido a ficar novamente em pé, para nós cantarmos o último hino, novamente o hino do cantor cristão, Jesus me transformou. Esse cântico é quase que, é um testemunho, não é quase, é um testemunho. Né? Eu perdido pecador, agora Cristo me transformou. Vamos cantar.
Vamos lá. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. A seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Ainda em pé, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Filemon, carta de Paulo a Filemon. O pastor Elias está dando Hebreus. Filemon é a carta que antecede a carta aos Hebreus. Então, Tito, Filemon, Hebreus. Filemon, nós vamos ler apenas os 3 primeiros versículos. É uma carta que não tem capítulo, é uma carta curta, e nós vamos estar estudando sobre ela. Filemon, versos 1, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor Deus, abençoa a tua palavra, que possa ser aplicada em nossos corações. Vem de encontro mesmo a nós e que possa mesmo frutificar. Nos ajuda neste momento que vamos aprender um pouco mais e seja o nosso professor, nosso intérprete através do teu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus, amém. Podem sentar. Bia, só para confirmar, está saindo o áudio aí, né? Tu colocou o fone para... É bom tu botar o fone só para ver, confirmar aí, vai que... Irmãos, nessa temporada que o pastor Elias vai estar de férias, né? Estava conversando com ele e nós vamos, nesse meio tempo, irmão Valério, o senhor pode ligar aqui a mesa de som? Acho que estava desligado. Aqui, ó, aqui atrás. Valério, aqui, ó. Aqui por trás dele. Isso. Não. Isso lá embaixo. Lá embaixo. E lá embaixo. Isso. Muito bem. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo agora? Oi? Eu vou falar mais alto, tá bom? Pronto. Ah, é? Então tá.
Então, acho que uma coisa aconteceu aqui. Mas, enfim, nesse meio tempo que o pastor, então, vai estar fora, a gente vai estar estudando essa carta curta, que é a carta de Filemon. Essa é a menor carta paulina. Então, nós temos várias cartas que o apóstolo Paulo escreveu e Filemon é a menor delas, né? E talvez a gente, pelo teor da carta, o assunto dela, a gente pode até pensar, poxa, é uma carta meio que quase que pessoal, né? Paulo escrevendo a uma determinada pessoa, mas talvez ela é pequenininha, não tenha tanta coisa que nós possamos ver nela. Não tem muita doutrina, mas é o contrário, já tem muita coisa, é uma carta rica e que graças a Deus nós temos ela aqui no cânon bíblico, né? Aqui na sua palavra hoje para nós. Para você ter ideia da importância que ela tem, por exemplo, o nome mais citado, o substantivo aqui, né? Mais citado nessa carta é o nome de Cristo. É citado 8 vezes. Depois vem Jesus, 6 vezes. Então veja, não é Paulo, não é Filemon, não é Onésimo que é mais citado, mas sim Cristo. Então você vê onde fica o centro, o teor da carta. Então nós temos isto aí. E hoje, eu não sei se os irmãos lembram, o pastor também deve fazer sempre assim as suas introduções, mas vai ser quase que uma aula de seminário, né? Para nós entendermos onde que essa carta, qual é o contexto dela, onde ela se encontra, como é que Paulo escreveu, do que se trata a carta propriamente dito. Antes de nós fazermos a exposição versículo a versículo, como os irmãos estão acostumados, né? Então, em primeiro lugar, nós sabemos que é uma carta inspirada pelo Espírito Santo, senão ela não estaria aqui. Ela não, em nada, contradiz aquilo que a Bíblia toda fala, né? Então, ela é inspirada pelo Espírito Santo, mas, vamos dizer assim, o autor da carta, sem sombra de dúvidas, é o próprio apóstolo Paulo. Ele cita aqui no versículo 1 que está com o irmão Timóteo, mas digamos, é uma citação, né? Eu estou escrevendo junto com o amado Timóteo, meu discípulo, mas sou eu que estou escrevendo, é o apóstolo Paulo que está escrevendo. E quase que não tem nenhuma objeção, né? Digamos assim, na teologia mais liberal, até eles também dificilmente discordam da autoria dessa carta ser de Paulo, o apóstolo Paulo. Ele vai se identificar logo aqui no primeiro versículo, no prefácio e saudação, dizendo: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. E também no versículo 19, se você for ver aí, se quiser, o Valério, se quiser colocar aí, o versículo 19, eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, né? Então, essa parte, pelo menos, da carta, Paulo estava dizendo, olha, eu, de próprio punho, né? O escrevo. É como se ele tivesse, olha, não estou dizendo para ninguém escrever, essa parte eu que vou escrever para te garantir, Filemon. Eu pagarei. E aí nós vamos entender mais para frente o que o apóstolo Paulo vai pagar, o que ele está devendo aqui para o Filemon. Mas nós sabemos que o apóstolo Paulo muito provavelmente deveria ter um problema de vista, né? Então, mas ele faz questão nessa parte, ele dizer, olha, eu estou escrevendo como garantia que sou eu mesmo, né? Eu, apóstolo Paulo, eu pagarei, né? Quando estiver convosco, quando eu estiver presente aí com vocês. E é interessante também que nessa carta a gente vê até um lado de Paulo, vamos dizer assim, mais bondoso, compassivo, no sentido de se importar com um escravo que fugiu, provavelmente havia roubado, furtado algum bem do seu patrão, do seu senhor, do seu dono. E Paulo ali é bem compassivo na escrita da carta,
bondoso, e a gente vê esse lado dele. É claro, quer dizer que Paulo não era, não. A gente vê até nas cartas ali, por exemplo, 2 Coríntios, Paulo vai dizer, olha, eu os amo, eu amo vocês, Coríntios, abertamente. Se existe algum limite de amor, vem da parte de vocês. Mas eu, como fundador da igreja de vocês, eu os amo de todo o coração. O limite está em vocês, mas Paulo abre o seu coração, digamos assim, para aqueles irmãos, os coríntios. Também ali, ele vai louvar, por exemplo, os de Tessalônica, dizendo que a igreja modelo faz o elogio. Às vezes a gente tem na nossa cabeça que, por exemplo, Paulo era muito duro, né? Ferrenho, assim. Com ele não tem brincadeira. Só eram as coisas de Deus, né? Não tinha brincadeira, não tinha nada. Na carta aos Romanos ele disse, olha, eu quero recrear convosco, né? Quero estar convosco, me recreando com vocês. Paulo era, na verdade, tinha, digamos assim, o fruto do Espírito nele. E uma das partes ali do fruto do Espírito é a alegria. Então, assim, se nós temos essa ideia de que Paulo turrão, né, sério, bravo, brigava com todo mundo, né? Claro, nas coisas de Deus, seriedade. Mas era um homem salvo por Deus, né? Um homem feliz, alegre, e nessa carta podemos ver esta questão também. Tá certo? Então, a autoria desta carta, ninguém mais, ninguém menos que o próprio apóstolo Paulo, e contém até um autógrafo dele. Eu pagarei, a próprio punho. Né? Tiveram essa oportunidade de ter um autógrafo do Paulo. E aí vamos para os destinatários. A carta leva o nome de Filemon, porque basicamente era a pessoa principal a quem Paulo estava se dirigindo. Mas existem outros destinatários que Paulo cita aqui. Por exemplo, vamos ler, versículo 1 e versículo 2. Diz assim, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, né? O A aí é acraseado, então, e a irmã Áfia, e também a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Então, temos Filemon, Áfia, a esposa do Filemon, Arquipo, muito provavelmente era o próprio filho do Filemon, e era a pessoa que estava à frente da igreja em Colossos, né? A igreja em Colossenses era, muito provavelmente, esse Arquipo era a pessoa que estava pastoreando aquela igreja. E, enfim, ele nomeou 3 pessoas, e o quarto destinatário era a igreja em Colossos. Mas ele fala que ele cita a igreja que está em tua casa. A casa de quem? Casa de Filemon. Então é uma coisa bem interessante você ver. Filemon, um homem mesmo que havia sido convertido, né? Ali, muito provavelmente também ali com Paulo. Então havia Filemon, Áfia, a sua esposa, Arquipo, seu filho, pastoreando a igreja, e a igreja de Colossos na casa do Filemon, né? E aí nós podemos também destacar algumas coisas do próprio Filemon. Em primeiro lugar, Paulo diz que ele é amado, é uma pessoa amada, né? Mas também ele diz que era um colaborador no ministério de Paulo. Filemon, sendo um homem rico, e ele era rico, né? Nós vemos aqui que a carta vai tratar, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas vai tratar sobre um escravo que fugiu dele, mas um homem rico que possuía escravos, servos ali, e ele pegava a sua riqueza participando também do ministério do apóstolo Paulo. É interessante isso porque, assim, não são muitos que fazem isso, meus irmãos, que têm dinheiro, têm recursos financeiros
e participam financeiramente da obra do Senhor, né? Muito provável, se você for notar ali a igreja, Paulo está falando com a igreja de Corinto e cita, olha, os de Tessalônica, que são irmãos que passam necessidades, eles têm contribuído no meu ministério, né? E têm mandado ofertas para Jerusalém. E vocês de Corinto, que já são mais abastados, têm riquezas, cadê vocês? Cadê a contribuição de vocês? Os mais necessitados estão fazendo parte, e vocês? Mas aqui Filemon é um irmão diferente. Tem posses, é rico, mas ele participa colaborando no ministério do apóstolo Paulo, né? E até Paulo diz ali para o Coríntios, olha, eu não quis pesar em cima de vocês, apesar de que eu teria direito. Eu sou fundador da igreja de Corinto, né? Mas nós vemos aqui um homem que foi salvo por Cristo Jesus, foi alcançado pelo Evangelho e usa as suas bênçãos, né, materiais em prol desse reino, em prol do Evangelho que lhe alcançou. A gente vê mesmo uma gratidão, né? A gratidão de uma pessoa que, resgatada, estava indo para o inferno e agora vê, poxa, eu tenho recursos, eu tenho a possibilidade de aplicar no reino de Deus, é o mínimo que eu posso fazer. Graças a Deus também no nosso meio, né? Eu ainda não consigo, não sei ainda assim como é que é a realidade aqui em Portugal, mas posso dizer lá da nossa região, no Brasil, tem irmãos amorosos que têm posses e aplicam no reino, né? Também ali na Inglaterra, tivemos mesmo ofertas que, graças ao Senhor, podemos hoje dizer que, graças a Deus, recebemos essa oferta e estamos aqui. Nos auxiliaram a tirar, por exemplo, o nosso visto aqui para Portugal, a fazer uma reforma aqui no apartamento, nos ajudou a comprar alguns utensílios domésticos, né? Isso o quê? Graças a irmãos amorosos que nos ofertaram, né? Tinham até posses e nos abençoaram. Creio que o apóstolo Paulo deve ter sido também bastante abençoado com a colaboração desse amado irmão Filemon. É interessante também a gente ver que o nome Filemon, ele vem de filéu, né, que é um tipo de amor. A gente sabe que no grego, no original, a língua em que a Bíblia foi escrita, existem vários termos que designam tipos de amor, né? Existe o amor ágape, então existe também o filéu, que é, digamos assim, é mais corrente no meio dos estudiosos dizer que o amor filéu é aquele amor de um amigo para com outro, né? Então, digamos que Filemon, o seu nome significa justamente isto, né? Amoroso, aquele que ama, aquele que ajuda, o companheiro. Isso significa o nome Filemon. E a gente vê que combina, né? O nome para com as suas atitudes. E então, vocês agora já sabem quem é o autor, Paulo, o destinatário, Filemon. Tudo aquilo que envolve Filemon, era um colaborador, era um irmão amado, era um homem rico, tinha posses, e era um homem mesmo que estava ali em prol também do reino, ajudava o ministério de Paulo. Assim como também a irmã Áfia, que era esposa do Filemon, e Arquipo, muito provavelmente o filho do Filemon, e a igreja ali em Colossos. Note uma coisa muito interessante também. Paulo não foi o fundador da igreja em Colossos, né? Ele sabe das coisas que acontecem lá em Colossos através de Epáfras. Lembra, em Colossenses 1 vai dizer, olha, muito me alegrei e agora eu oro por vocês, por saber as notícias de Epáfras, o vosso amor de uns para com os outros, a fé em Cristo Jesus. Isso Colossenses 1. Paulo não foi até Colossos, né? Não foi o fundador, mas ele recebe as bênçãos de Filemon, aquele irmão que era daquela região. Então,
autor, destinatário. Agora vamos para a data e período. Também é quase que unânime a informação de que Paulo escreveu essa carta na sua primeira prisão, né? Ali quando ele estava preso em Roma. Provavelmente ali entre os anos 61 e 62 depois de Cristo. Vocês lembram que ali em Atos 28 ele está preso numa prisão domiciliar, uma casa própria, né? Então ele pode receber pessoas ali. E é muito provavelmente nesse contexto em que ele escreve as cartas da prisão. Aí a gente pode dizer, fácil, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Então, essas 4 cartas Paulo escreve na sua primeira prisão ali em Roma. E Colossenses e Filemon são, vamos dizer assim, são cartas irmãs. E a gente vai já entender o porquê. Então, a data vocês já viram, e o período é justamente nesse período da primeira prisão dele. E Paulo vai citar Onésimo, aí nós chegamos no sujeito, naquele, a gente brinca, aquele boa praça, aquele bom sujeito chamado Onésimo, né? E Paulo vai citar o Onésimo, um dos protagonistas da sua carta a Filemon, que estava com ele durante a sua escrita. Abra sua Bíblia em Colossenses 4, Colossenses capítulo 4, versículo 7. Colossenses 4, 7 a 9. Diz assim: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Versículo 8. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. 9. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Então, nessa passagem nós vemos, porque Colossenses e Filemon, digamos assim, são cartas irmãs. Porque Paulo, preso, escreve a carta aos Colossenses, que ele ainda não havia visitado. Então, ele envia através de Tíquico e Onésimo a carta de Colossenses. E muito provavelmente foi Tíquico e Onésimo que levaram também a carta a Filemon, né? Aproveitando a viagem. Você vê que em Colossenses ele diz, olha, estou enviando Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor. E também eu vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, para levar a carta aos Colossenses. Então, muito provavelmente foi neste período mesmo que Tíquico e Onésimo também levaram a carta para o amado irmão Filemon. Aí você vê muita coragem do Onésimo, né? Levar a carta ao seu senhor, a quem ele fugira. Mas aí nós vemos realmente a transformação desse sujeito chamado Onésimo, né? Nós vemos a transformação de sua vida e a gente vai ver já daqui a pouco. A questão do contexto da carta e o propósito, se você ver dos versos 4 a 7, Paulo ali vai introduzir a carta animando o Filemon e fortificando naquilo que ele sabia que Filemon praticava. E aí ele fala de duas coisas de Filemon: o amor para com os santos e a fé no Senhor Jesus Cristo, que era evidente em Filemon. Então ele usa esses 3 versículos, 4, né? Versículo 4, 5, 6 e 7, para animar, fortalecer o Filemon. Olha, Filemon, eu sei que você ama os santos, eu sei que você tem fé no Senhor Jesus Cristo, então continua nisso, continue. Dos versículos 8 a 20, aí vem a questão principal da carta. Qual é? De modo geral, o que aconteceu?
O Filemon possuía um escravo chamado Onésimo. Onésimo quer dizer útil, aquele que é útil. E só que esse escravo acabou fugindo de Filemon. Muito provavelmente, por aquilo que Paulo fala no versículo 18, ó, se algum dano o Onésimo te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Muito provavelmente, então, Onésimo furtou alguma coisa do seu patrão ou deu prejuízo em alguma coisa, né? Além de fugir, ainda deixou um prejuízo lá, que nós não sabemos o que seria. Mas, pela graça de Deus, nós vemos digamos assim, a provisão da graça de Deus. Onésimo, esse escravo que fugiu do seu senhor, foi parar na prisão onde Paulo estava. Teve algum tipo de contato com o apóstolo Paulo e foi alcançado pelo Evangelho. Perceba, na época aqui, no Império Romano, o escravo era um objeto vivo. O Senhor tinha total liberdade para fazer o que quisesse com o escravo, né? Se o escravo fugisse, o dono do escravo teria a total liberdade para castigar e até matar se quisesse, né? Era corrente que o escravo fugitivo, o Império Romano, se capturasse aquele escravo, eles colocavam, né, marcavam com brasa viva aqui na testa para ficar evidente que aquele escravo é fugitivo. E quando ele voltasse para o patrão podia chicotear, podia espancar e até crucificar, se bem quisesse. Era um objeto vivo, né? E você ser escravo na época, você era obrigado a fazer o que seu patrão mandasse. E não interessa, o patrão mandou uma coisa que é impossível. O problema é do escravo. O patrão mandou, então o escravo tem que fazer, dar o jeito dele, senão sofra as consequências, né? Onésimo foi capturado, foi parar direto ali na prisão, muito provavelmente onde Paulo estava, e foi alcançado pelo Evangelho de Cristo Jesus. Meus irmãos, é uma maravilha que nós assim não podemos entender, compreender totalmente, né? Mas o Evangelho é algo transformador, a ponto de que um escravo que deu prejuízo, talvez furtou, talvez, né, quebrou alguma coisa de muito valor, enfim, fugiu, esse mesmo escravo está retornando ao seu senhor. Quem é o escravo? Quem é a pessoa em sã consciência faria uma coisa dessa? Eu vou lhe dizer, eu não ia voltar não, dizer, me converti e tal, mas eu voltar para lá, eu nem sei o que ele vai fazer comigo. Meus irmãos, é o poder do Evangelho, o poder do Evangelho, né? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E esse homem que antes era um inútil ao seu Senhor, que furtou, que deu prejuízo, que fugiu, agora realmente se tornou alguém útil. E é o que Paulo vai dizer aqui, né? No versículo 11, olha, veja aí, no versículo 11, Paulo vai se referir a Onésimo desta forma: ele antes te foi inútil, Filemon, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. É útil a ti e é útil a mim. Então, olha a maravilha, né, da salvação que alcançou este homem. Antes um inútil, agora útil ao seu possuidor, ao seu dono. E a Paulo também, como ele fala, útil a mim e a ti. Versículos 21 a 22, Paulo comunica o desejo de ir vê-los, né? Ele vai dizer aqui, certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo, né? Paulo estava dizendo, olha, Filemon,
Eu sei que tu vai ser obediente, tu vai fazer até mais do que eu te mandei aqui na carta. Eu estou dizendo para tu receber esse homem aqui chamado Onésimo. Antes era um inútil, agora é útil para mim e para ti. Então, receba como um irmão em Cristo Jesus, né? Você que é um irmão amado, que ama os santos, que tem muita fé em Cristo Jesus, agora recebe esse escravo. Eu sei que tu receberás e farás além do que eu estou te pedindo. Fará mais do que é te devido. E aí no versículo 22 diz: e ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Ou seja, Paulo estava esperando sair da prisão em breve. Logo mais, já estarei no meio de vocês. Eu espero, Filemon, ver se o Onésimo está inteiro, está aí contigo, né? Prepara um local. Eu sei que tu farás mais do que eu estou te pedindo. E os últimos 3 versículos, 23, 24 e 25, Paulo faz a sua saudação final e transmite as bênçãos celestes aos irmãos ali, Filemon, Áfia, Arquipo e a igreja ali em Colossos. Irmãos, essa carta, os irmãos deram para ver, observar que existe muito ensino aqui, né? E nós podemos ver como o Evangelho transforma uma pessoa. Transforma, primeiro, um homem rico, um homem de posses, que está pronto ali para colaborar com o ministério, está pronto a contribuir com o reino de Deus. Mas esse evangelho que alcança o rico, o dono, né, ali aquela pessoa da alta sociedade, também alcança o pior das pessoas. O pior, entre aspas, né? Um escravo. Alguém que é um lixo, é um Zé Ninguém para a sociedade. Alguém que, além de ser um escravo, ainda é um ladrão. Ainda é uma pessoa que leva prejuízo aonde vai. O Evangelho é capaz de salvar também esse tipo de pessoa, né? O rico, o pobre. O senhor de escravo, o escravo, né? O patrão, o servo. É o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Diz lá em Romanos 1:16. Mas também, esse livro nos fala também aqui uma mensagem também espetacular. Se nós formos ver, Paulo, digamos assim, o assunto principal dessa carta é Paulo sendo o mediador entre duas partes. Primeiro, um ofendido e o outro, o ofensor. Aquele que saiu no prejuízo e aquele que deu prejuízo. E Paulo está ali no meio, olha, se ele te fez alguma coisa, Filemon, coloca na minha conta, né? Eu mesmo o pagarei. Está aqui, eu estou escrevendo a próprio punho. Coloca na minha conta se ele fez alguma coisa, né? E agora o Paulo está juntando, está unindo essas duas partes. Filemon e o Onésimo. O ofendido e o ofensor. Isso trazendo para a gente também, nós temos a nossa situação como homens perdidos em nossos pecados. Adão ali ofendeu a glória do Senhor. Desobedeceu a ordem de Deus. E através dele o pecado entrou no mundo e a partir dali, todos os que nascem são pecadores, ofensores da lei de Deus. Não é isso que Paulo fala ali em Romanos 3? Olha, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Efésios 2 vai dizer, todos nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Seguimos o curso do mundo, fazemos aquilo que Satanás quer
fazemos aquilo que a nossa natureza quer. E aí no versículo 11 e 12 de Efésios 2 vai dizer, estávamos separados, existia uma barreira que nos separava de Deus. Estávamos separados da comunidade de Israel, sem esperança, sem Deus no mundo. Né? Existe alguma diferença entre Onésimo e Filemon? Não. Era assim que nós estávamos também. Mas Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, e Ele agora é o mediador da paz entre Deus e o mundo. Imagina, Deus, o ofendido, enviou o seu Filho Jesus Cristo. Você imagina o ofendido querer fazer as pazes com o ofensor? Quem é que geralmente faz isso? Geralmente nós dizemos, né, olha, fulano me ofendeu, né, eu não quero mais nada com esse lá. Deixa ele lá no canto dele, eu vou ficar aqui no meu. Eu vou procurar paz, ele que tem que me procurar, ele que venha e acerte as contas comigo. Eu não fiz nada para ele, ele que fez, agora ele que deu o jeito dele de vir. Mas Deus não agiu assim. Ele mesmo buscou a paz com as suas criaturas, os ofensores. Enviou seu Filho Jesus Cristo e por meio dele, ele é o mediador entre nós e o nosso Deus. Não é isso que diz ali em 1 Timóteo 2,5? Há um só mediador entre Deus e os homens. E ele ainda dá o nome para não dizer que existe uma medianeira, uma mediatriz, né? Não existe fulano lá, Chiquinho aqui, não. Ele dá o nome, Cristo Jesus, homem. Ele é o nosso mediador. Ele que fez a paz, nos uniu ao nosso Deus, né? Assim como nós vemos aqui Paulo fazendo com Onésimo e Filemon, Cristo Jesus também é o nosso mediador entre nós e o nosso Deus, né? E assim como Paulo disse, né? Olha, se ele te deve alguma coisa, se ele te fez alguma coisa, coloca isso na minha conta, eu mesmo pagarei. Cristo Jesus, ele mesmo levou em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Ele mesmo levou o nosso débito e encravou na cruz ali, dizendo, olha, Senhor, Deus, foi pago, está consumado, a nossa dívida está paga. Está aqui, ó, as marcas, o meu sangue, está paga a dívida entre o homem e Deus. E agora nós temos o livre acesso. Nós podemos agora nos voltar ao nosso Senhor, o nosso Deus, e ter livre comunhão com Ele, né? E encerramos assim a nossa exposição de hoje. Foi mais uma parte introdutória. Assim que o pastor Elias viajar, daremos início então à exposição versículo a versículo até ele retornar com o livro de Hebreus. Mas eu espero que esteja claro do que a carta trata, a ideia principal dela, e que possamos ter isso em mente, né? O poder transformador do Evangelho, o poder preservador do Evangelho, mas também a figura de Cristo como nosso mediador entre nós e o nosso Deus, entre Deus e o homem. Cristo Jesus, homem, é o nosso único mediador. Vamos orar? Pai, graças te damos, porque realmente, Senhor, através da Tua palavra, vemos tantas verdades que a Tua palavra nos conta sobre nós, nossa condição pecadora, pecaminosa, de inimigos Teus. Mas agora, por intermédio de Cristo Jesus, o nosso mediador, podemos ter acesso a Ti, Pai. Mesmo por meio do sacrifício de Cristo na cruz, nossa dívida foi paga, está consumado, e assim podemos ter comunhão contigo. Nos abençoa, nos dê mesmo uma boa semana debaixo da Tua graça e nos protejas conforme o Teu querer. Abençoa também o pastor Elias, a sua ausência aqui, que o Senhor possa também estar abençoando a sua viagem de retorno para Beja. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, que Deus nos abençoe, uma boa semana. Amém.